sua leveza e sabedoria, será um digno porta-voz da boa-fé evangélica. Aqui, seu amigo Chicão Brígido, lá da Estação Experimental. Grande Chicão, deputado federal, vereador, amigo querido, pessoa respeitadíssima, liderança na cidade de Rio Branco. Poxa, eu não tenho essa pretensão, mas eu acho que no caminho que nós vamos, nós estamos buscando uma aliança cristã pelo Acre com Aliança Democrática Cristã, é esse o nome? Poderá ser esse o nome, mas nós estamos primeiro buscando formatar o ideário, né, que vai dar em conformidade com o sistema, passando pelo respeito à liberdade de expressão, sobretudo pela liberdade religiosa, né, e pela participação efetiva dos cristãos dentro das instâncias de poder, porque afinal de contas não se resolvem os problemas do mundo tão somente orando em línguas ou se ajoelhando para o sistema. Nós respeitamos as autoridades, desde que as autoridades respeitem o Evangelho, desde que as autoridades respeitem princípios que são defendidos por nós, que não estão consagrados no ideário de determinados partidos políticos ou de grupos que estão no poder aqui e no Brasil. O telespectador aqui lembrou o caso da invasão, e você também falou da invasão da igreja no Paraná. Não é a primeira igreja. O que aquilo te diz? Aquilo me diz que nós estamos repetindo por falta talvez Bertolt Brecht seria isso, que fala a respeito do... Dramaturgo alemão. Que fala sobre você vai permitindo e as pessoas vão entrando na tua casa porque você não fez nada e daqui a pouco elas tomam a tua casa e aprisionam você porque você nunca fez nada, nunca reagiu. A igreja está reagindo. Então hoje, por exemplo, você vê uma bancada evangélica que você pode até questionar como eu questiono, porque nem todos os evangélicos são necessariamente pessoas assim da melhor confiabilidade, né, dentro do ponto de vista moral ou na política, e elas se somam tão somente a outras pessoas que se declaram com outros tipos de fé, por exemplo, e que não necessariamente, porque não são como nós evangélicas, sejam ruins, porque não é isso o caso, né? Nós temos a criação de um movimento que quer falar com as pessoas que tenham o bem no coração. Elas podem até não participar de igreja alguma, porque tem a grande maioria, não vai mesmo, né? Ainda mais agora, com as igrejas às beiras de fechar e essa coisa da pandemia e essas questões todas. O problema da invasão dessa igreja é só a semente que está plantada há muitos anos, porque quando nós falamos aqui, por exemplo, da igreja de Caifás, a igreja primitiva, ela era invadida também, né? Essa igreja que foi invadida era uma igreja católica, mas também já se viram episódios no Rio de Janeiro e em outros lugares, em Salvador, na Bahia, de pessoas que invadiram centros de umbanda, de candomblé. Não façam isso, não invadam nada. Está errado, você não pode, a Constituição tem lá no seu artigo, a liberdade religiosa, o Estado é laico, embora o Estado tenha uma tendência a ter no seu controle pessoas de um número maior, de uma tendência religiosa ou outra, que automaticamente têm um direito de, uma vez eleitas, governar segundo seus princípios. O que nós evangélicos achamos que é importante é que nós também possamos dar o tom, e sobretudo nessas questões de princípio. Não é só participar do cargo público, não é só ser chamado para a administração, é governar efetivamente, né? Tendo legislação que se cumpra, porque o Brasil é o país mais lindo. Tem tanto partido com programas lindos, tem tanta lei, mas ninguém cumpre. Não cumpre inclusive essa, porque a igreja foi toda invadida há 2 anos e pouco atrás, vai fazer 3 anos agora, no dia 17 de março. Quando a igreja do Senhor foi invadida no Brasil pelos decretos governamentais em todas as instâncias, proibindo a reunião dos que queriam ir para a igreja. Mesmo naquele momento? Mesmo naquele momento de pandemia? Não se provou que a igreja fosse o epicentro de nenhum tipo de coisa. Se proibia as igrejas de se reunir, mas deixava os ônibus lotados. Todo mundo viajou aqui, eu inclusive tive a graça de viajar. E você fica ali naquele negócio, na porta do banco, todo mundo longe do outro. Quando entra, aquele ruge-ruge. Do avião, todo mundo colado um no outro. Como é que você quer controlar a pandemia? Então essa falta de critério, né? Para uns segmentos... Não seria uma boa vontade nossa dizer assim, é uma falta de critério. Eu não tenho um compromisso com esse tipo de retórica. Eu acho que foi uma invasão mesmo da privacidade e do direito da manifestação religiosa. Invadiram a igreja do Senhor. E agora tem uns que são políticos aí que estão se convertendo, porque quando chega perto aí, tem 2 em 2 anos no Brasil, aqui no Acre é horrível isso, tem um avivamento. Qual que é o avivamento? O avivamento é a conversão dos ímpios. Eles passam 1 ano a esculhambar com a fé. Aí daqui um dia estão tomando café com os pastores pedindo voto. Aí se ajoelham, né?
levam um copo d'água para o Zé Pilintra, levam um pedaço de pão para uma Santa Ceia evangélica, vão comer uma hóstia numa igreja católica. Quando termina a eleição, que eles tiram o que eles querem, eles voltam a ser exatamente o que são. E é esse espírito que esse movimento da Aliança Democrática Cristã está querendo responder. Existe um cidadão entre nós, um presbítero, um advogado renomado aqui no Acre, um jovem, foi concursado no serviço público, depois largou. Ele é um presidente do Partido Social Cristão aqui. O nome dele é Dr. Robson. Robson Aguiar de Souza. Robson Aguiar. Eu conversei com o Robson hoje pela manhã. Vou tentar falar com a produção para que ele venha essa semana. É porque ele, inclusive, está autorizado foi autorizado, já anunciou que ele é pré-candidato ao governo do estado. Ele deverá ser. Para nós que vemos que já estamos andando com esse movimento há um tempo, inclusive dialogamos com esse partido e com outros, não vou dizer aqui os outros, porque é uma questão também de estratégia, mas não tem problema nenhum. Nós estamos buscando outras coisas. Conversamos com o doutor, e ele é presbítero também. Os outros patriotas, por exemplo? Patriotas, existem algumas coisas. Os partidos não se definem necessariamente como cristãos, mas, por exemplo, tem determinadas pautas que eles são afins, né? Há interesses que são convergentes para agora. O Podemos é um, mas dentro do MDB, dentro do PT, que tem uma pastoral cristã, que é o primeiro partido que eu saiba que tem uma pastoral, um departamento cristão, que deveria ser imitado por todos, porque todo mundo só vê o defeito do PT, né? E o PT tem muitos, que as pessoas não têm nem coragem de dizer, porque estavam lá e não têm a devida autoridade para criticar, né? Porque tem pessoas que estiveram lá e criticaram lá, e outras que rastejavam lá e agora de fora ficam dizendo que não. Tem gente com respeito em todo canto. Está cheio de cristãos na esquerda. Tem até as aberrações das elucubrações teóricas da avaliação Nietzsche do não sei o quê. Por exemplo, os materialistas dialéticos, marxistas, leninistas, que dão glória a Deus nos cultos, que se ajoelham para pedir consagração nas igrejas católicas. E qualquer coisa grita, vai-me Deus. Eles são ateus, teoricamente, cientificamente. Então, assim, tem gente com um coração bom, tem pessoas de bem em todo canto. O que nós estamos buscando na aliança, e é por isso que tem aliança, o nome, porque ela é uma aliança, mas ela é cristã, mas é aliança, ela é democrática, porque a gente vai buscar representação. Olha só, olha a dificuldade que tem essa aliança democrática cristã. Essa natureza democrática abre varadouros para igual o Elildo Gadelha aqui, ó. Boa tarde, tá? Eu sou o Elildo Gadelha, membro da Assembleia de Deus. E eu não concordo muito com os líderes da igreja envolvidos completamente em política, porque foge um pouco do objetivo do cristão, que é almejar a salvação, pois o objetivo da igreja é salvar almas. Como é que você falaria para o Elildo aquela ideia de dar a César o que é de César, aquela postura politizada ali que foi metaforizada? Jesus estava ali, no meio de romanos, no meio de um império tirânico. O que Jesus, na verdade, falou, ele imitou, vamos dizer assim, ele usou o homem Jesus histórico, o homem humano Jesus, ele usou de um artifício para sair de uma situação espiritual que havia sido colocada diante dele, né? Que é o grande questionamento que ele está fazendo agora, que o Elildo faz, com muita propriedade. Elildo, Deus te abençoe, te guarde, tá? E te traga muita luz para esse tempo. Nós precisamos, Elildo, prestar muita atenção nas coisas. É claro que a nós não há necessidade alguma do mundo nos governar, mas nós temos também na palavra de Deus que toda autoridade é constituída por Deus, por sua vontade ou por sua permissão. Então Deus está no jogo o tempo inteiro. Saul foi escolhido rei para o povo de Israel, como os juízes antes dele foram escolhidos, porque as pessoas queriam Deus. Josué brigou com essas pessoas. Josué disse, olha, se vocês quiserem seguir os pais de vocês, as coisas que eles faziam, vocês podem seguir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E ele cruzou os espaços no Êxodo e foi levar o povo à terra que Deus havia prometido a Moisés, a Abraão antes dele. Então, você tem a obrigação, sim, porque Deus estabeleceu o homem na terra para governá-la. Se você está só orando pelo governante, amém, querido. Mas não deixe os outros que vão governar se intimidarem pela sua interpretação.
O que nós queremos é que pessoas que nem você, que tem essa crítica, essa avaliação, venham nos auxiliar a ensinar os crentes a fazer política. Porque o grande problema é que os crentes não sabem fazer política. Eles não conseguem eleger. Aí chega na época um espertalhão, ele chega lá e diz, como já teve gente aqui que disse, que os problemas dos pastores resolvem com qualquer dinheiro, dá para eles, resolve. Olha só. E não é verdade. Claro. Ou então aquela ideia Tem de, muita olha, gente política séria. da porta da igreja para fora, né? Isso Conversa, se vier um vereador aqui, ele conseguiu a maioria numa Câmara Municipal de 9 vereadores no município do Acre, se ele conseguir 5, ele fizer uma lei, você não levanta um prédio na cidade e você não consegue botar um templo. As pessoas veem religião com uma certa disputa, como se fosse guerra, não é? Vê fé como se fosse guerra. Então, assim, você tem que ter os mecanismos que vão garantir determinados princípios. Por exemplo, o que está sendo posto hoje é essa agenda moral que tem o Congresso Nacional. Se você não tiver pessoas lá cristãs, e eu não estou falando de crente evangélico, eu estou falando de pessoas cristãs que se miram pela Bíblia. Se você não tiver deputados, se você não tiver senador, se você não tiver deputados estaduais, se você não tiver vice-governador, se você não tiver governador, você vai ser humilhado, porque o poder faz isso. A política é a arte da guerra, a política é a representação pragmática, sabe, da alternativa à guerra armada. A política é para a gente poder viver nas divergências. José Elisiário, presidente lá da Associação do Custódio Freire, está perguntando para você se você é candidato a alguma coisa. Nem poderia ser aqui agora, né? Mas responda a ele, se você vai ser. Se eu fosse, você já saberia, porque eu não ia perder a oportunidade de estar falando para as pessoas que eu sou. Eu não sou mesmo. Eu sou pastor, a minha igreja tem uma postura em relação à política, eu não falo pela minha igreja, mas sou obediente à minha liderança. Mas eu sou mais obediente ainda à liderança que está sobre a minha liderança. Eu sou discípulo de Jesus. O que me move agora é a indignação de ver e poder fazer alguma coisa e eu ficar parado em casa, podendo telefonar para o Itaã, podendo ocupar os espaços da mídia, para dizer, existe um contingente imenso e majoritário da sociedade do Acre que não aceita o que está se passando aí. Nós estamos vivendo um período de mentira, um período de disfarçatez, estão desmontando as conquistas. Um governo que está com 3 anos, não consegue dialogar com o sindicato, que vai para a sociedade fazer promessas e depois vai para a internet brincar com o juízo de valores das pessoas, com o discernimento, para colocar nas pessoas a culpa pelo que ela anunciou e não pode fazer. Né? Você vê um conjunto da sociedade todo refém porque não tem alternativa. Eu não sou pré-candidato a nada, mas eu tenho pré-candidato. Eu acho que nesse conjunto de pessoas em que eu me insiro e que o Elildo e outras pessoas se inserem, não se sente representado com o que está aí. E aí o esforço é para construir uma alternativa. Acho até que esse nome que nós citamos aqui, do Dr. Robson, poderá ser uma grande alternativa. Vamos conversar com ele essa semana. Eu acho que ele não deveria, por exemplo, era sair candidato, assim, eu sou o candidato, porque esses aí estão lá, no outro lado. São esses os que estão aí há 80 anos mandando o Acre. Você sabe disso? Você já fez a conta? São as mesmas famílias que estão governando o Acre para sempre. Os pobres nunca tiveram vez, o povo do Acre nunca teve chance de se governar. São sempre as mesmas famílias. E agora estão tabelando. Desce um, sobe o outro, tudo em acordo. O que a gente vai ver nessa eleição agora, para o governo do Estado, por exemplo, é a mais cabal representação de que a cobra está mordendo o rabo. Porque todos os que estão aí foram gerados dentro da mesma cozinha. Saíram do mesmo ovo. Do mesmo ovo, da cozinha. Ou será que eu estou mentindo? Será que vocês esqueceram que eles são os mesmos de sempre? Estavam todos juntos outro dia? Clemer, eu tenho que acabar essa conversa aqui, infelizmente.